Nesse vídeo, nós vamos ver como funciona o algoritmo de Dijkstra para obtenção de menor caminho em grafos utilizando um exercício. No exercício é dado uma rede formada por 12 vértices nomeados de A a L e um conjunto de arestas com pesos positivos. Queremos obter o menor caminho de A para todos os nós. Vamos começar relembrando como funciona o algoritmo. Neste slide, vemos o pseudocódigo fornecido no livro do Corman. Na primeira linha, inicializamos alguns atributos dos nós que são necessários para os cálculos. O atributo D de distância registra a distância entre o nó V e o nó A, que é o nosso nó fonte. Vai registrar essa distância. O atributo π registra qual nó é o pai do nó V. Inicialmente não sabemos as distâncias nem os pais, portanto precisamos iniciar D com infinito e π como nulo. A distância do nó S, que representa o nosso nó A no grafo do exercício, é zero. Afinal de contas, a distância dele para ele mesmo é zero. Na linha 2, o conjunto S contém todos os nós processados. Como ainda nós não iniciamos o processamento, S é iniciado com vazio. No Dijkstra, nós processamos sempre o nó que tem a menor distância para S. Assim, na linha 3, criamos uma fila de prioridades ordenada pela distância. No topo dessa fila vai estar, então, o nó com a menor distância para S. Enquanto ainda existem nós para serem processados, ou seja, a fila Q não está vazia, nós vamos fazer um loop, que são as linhas 5, 6, 7 e 8. Primeiro, nós extraímos o nó U, que é o nó com a menor distância. Note que na primeira execução, todos os nós têm distância infinita, exceto o nó S, que representa o nosso nó A. Assim, começamos o processamento pelo nó A, que é colocado no conjunto S. Para cada nó vizinho de A, calculamos a distância utilizando um procedimento de relaxamento. Nesse procedimento de relaxamento, a gente verifica se o nó da vizinhança que a gente está avaliando, se a distância que ele tem registrado nele é menor do que a distância para o nó que está sendo processado, que é o nó U, mais a aresta entre U e V. Se a distância for maior, a gente atualiza o nó V. Vamos ver o exercício agora, passo a passo, para entender melhor esse algoritmo. Começando, então, iniciando o D. Todos os nós, então, possuem distância infinita, exceto A, que tem distância zero. E a gente criou a fila de prioridades Q, que está sendo mostrada na esquerda do slide. Então, portanto, a gente vê lá que a distância, somente A tem a distância zero e todos os outros têm a distância infinita. Retiramos, então, o primeiro elemento da fila Q, que é o nó A. Nesse vídeo, nesse exercício, a gente vai mostrar a distância que foi calculada, que é aquele atributo D, como sendo um número ao lado do nó. Então, dessa forma, a gente coloca em A o valor zero, o número zero no alto dele. Os demais nós que estão com infinito, a gente não está mostrando nada. Só quando ele virar um valor que não seja infinito que a gente vai colocar esse número ao lado do nó. Tendo selecionado, então, o nó inicial, que é o nó A, a gente tem que processar a vizinhança de A. A, então, tem três vizinhos, B, E e F.
nós vamos fazer então um relaxamento para cada um. Por exemplo, para B, a distância atual é infinito. Se calculamos então a distância UD mais o peso da aresta, quer dizer, o valor de D em A mais o peso da aresta de A para B, como a gente tem que a distância de A é 0 e o peso da aresta é 10, a nova distância para B é 10, porque a gente comparou 10 com infinito, portanto, a gente tem que fazer a atualização do valor de B. E a gente faz a mesma coisa para os nós E e F. Portanto, 0 mais 8 dá 8, que é o valor que está em F, e 0 mais 2 dá 2, que é o valor que está em E. A gente está marcando as arestas em vermelho para indicar qual é o possível parentesco entre qual que é o possível pai, né, do caminho entre A e B, entre A e F, entre A e E. Quando a gente tiver definido ao longo do processamento do algoritmo, a gente vai ter uma definição real de qual é o menor caminho e a gente vai indicar isso com a aresta em azul. Note que os valores para E, F e B são atualizados na fila. Tendo feito isso, a gente pode ir para a segunda iteração. A gente retira, então, o nó que estava no topo da lista, que é o nó E. E a partir daí a gente vai processar a vizinhança de E. A vizinhança de E é formada pelos vértices A, F, I e J. Quando fazemos o relaxamento, vemos que a distância de F não muda, pois ela era de 8, e se calcularmos a distância de E mais o peso da aresta, dá 8 também. Com isso, não precisamos de mudar nem o valor da aresta, nem o valor atribuído à distância para F e nem a cor da aresta. Ao processar o nó A, nada vai mudar. Note que o algoritmo não fala que a gente tem que analisar somente a vizinhança que está fora de S. Mas, efetivamente, a gente pode trabalhar somente com essa vizinhança. Isso é, somente com os nós que não estão em S. Porque sempre a gente vai ter os nós que já estão em S, já tem a menor distância, portanto, qualquer outro valor que a gente for calcular para frente vai dar uma distância maior e o relaxamento não vai acontecer. A gente calcula também, então, o relaxamento para I, fazendo a distância de E mais o peso da aresta, que é 3. Que dá o valor final de 3. Como a distância anterior era infinito, temos que substituir esse valor em I. Fazemos a mesma coisa para J. Assim, então, nessa iteração, nós atualizamos somente I e J, e esses valores são refletidos na lista, na fila de prioridades de Q. Vamos fazer, então, agora a terceira iteração. Pela lista, a gente obtém o nó com a menor distância, que é o nó I. Assim, nós temos que processar agora a vizinhança de I, que é composta pelos vértices E e J. Quando calculamos o valor de I mais o peso da aresta de E para J, vimos que esses valores não se alteram, pois para E teríamos 4, que é maior que 2, que é o valor que já está. Isso prova que a gente não precisa, não prova, mas isso mostra que a gente não precisa de trabalhar com os vértices que já estão em S. Para J, obtemos que a distância mais o peso da aresta dá 3 mais 3, que é igual a 6, que é maior que 5, que já está em J. Portanto, a gente não precisa de atualizar J.
Vamos para a próxima iteração. Para isso a gente usa o vértice que está no topo da lista, que é o nó J. A gente tem que processar então a vizinhança de J. Para simplificar, a gente vai fazer agora somente para os vértices F, G e K, pois já vimos que os vértices E e I, que já estão em S, não serão afetados. Para F, obtemos a distância de J, 5, mais o peso 2, que é 7, logo a distância em F, que era 8, é atualizada para 7. E mudamos então a aresta, que agora vai ser a aresta de J para F. Quer dizer, o pai de F será J, se nada for alterado daqui para frente. E marcamos então de vermelho essa aresta JF e colocamos em cinza a aresta AF, que era a aresta que estava anterior. Para G, nós temos 5 mais 6, que é 11, que é menor que infinito, então nós atualizamos G. Para K, nós temos 5 mais 2, 7, que também é menor que infinito, e atualizamos também K. A fila, então, é alterada para refletir essas mudanças. Vamos fazer agora a próxima iteração. A próxima iteração nós vamos processar então o nó F. Note que F e K têm a mesma distância. Dependendo da implementação da fila de prioridades, você pode obter um vértice ou outro. No nosso caso, nós estamos considerando que a implementação gera uma ordenação estável, ou seja, que preserva a ordem dos registros com chave igual. Então, F vinha antes de K, apesar de terem os mesmos valores de distância. A vizinhança de F, que não está em S, é B, C e G. B não é alterado, pois 7 mais 3, que é igual a 10, já é o valor que está em B. Portanto, a gente não tem que mexer em B. C é atualizado, pois sua distância passa de infinito para 7 mais 5, que é 12. G é atualizado, sua distância anteriormente era 11, quando estava ligada a J. Agora, via F, a distância é 7 mais 3, que é 10. A gente então agora faz a atualização da fila e passamos para a próxima iteração. O menor valor da fila é o nó K, e a gente então tem que processar a vizinhança de K. A vizinhança de K, que não está em S, são os nós G e L. G não é atualizado, pois 7 mais 9 é maior do que 10, que é o valor atual que está em G. L é atualizado, pois 7 mais 1, que é 8, é menor que infinito, que era o valor atual de L. A gente atualiza, então, a fila de prioridades e o nó L é o próximo nó a ser tratado. A gente agora vai tratar, então, da vizinhança de L que não está em S, que são os nós G e H. A gente não precisa de olhar em K, porque K está em S. Não precisamos de atualizar G, pois a distância de L, que é 8, mais a aresta, que é 4, dá 12, que é maior do que o valor 10, que já está em G. Portanto, a gente não tem que atualizar o valor atual de G. H, a gente precisa de atualizar, porque H está infinito e a distância de L mais a aresta, que é 8 mais 5, dá 13, é menor que infinito, óbvio, e então a gente pode atualizar o valor de H para 13. A lista, a fila de prioridade que é atualizada, para refletir essas mudanças, e a gente pode fazer a próxima iteração. A próxima iteração, a gente processa então o nó B. O único vértice
na vizinhança de B que não está em S é o vértice C. Como 12, que é o valor atual de C, é igual a 10 mais 2, né, que é a distância de B, mais a aresta de B para C, que é 2, a gente não precisa de atualizar C. Então, deixamos do jeito que está e podemos passar para a próxima iteração. O vértice que está no topo da lista, da fila de prioridades, é o vértice G, que é o vértice que a gente vai trabalhar. A vizinhança de G que não está em S são os vértices C, D e H. Nós temos que atualizar C, pois 10 mais 1, que é 11, é menor do que o valor de C, que é 12. Então, a gente atualiza o valor de C para 11 e altera a aresta que conecta o vértice C a S. Né? A gente altera para a aresta GC. Nós atualizamos D, que a distância era infinito, para o valor que agora é 10 mais a aresta 2, que é 12. Então, a gente coloca que a distância de D é 12. Não precisamos de atualizar H, pois a distância de G, que é 10, mais a aresta, que é 10, dá 20, é maior do que o valor atual, que é 13. A gente atualiza a fila e vai processar o próximo vértice, que é o vértice que está no topo, que é o vértice C. O único vértice da vizinhança de C que não está em S é o vértice D. Não temos que atualizar D, porque a aresta mais o valor da distância de C dá 13, né, que é 11 mais 2, que é maior do que o valor atual de D. Portanto, D continua inalterado. Aí agora a gente processa o nó que está no topo da fila, que é o nó D. O único vértice na vizinhança de D que não está em S é o vértice S. Como 12, que é a distância de D, mais a aresta, que é 9, dá 21, é maior do que 13, então a gente não precisa de atualizar H. E podemos ir para a próxima iteração. Nós fazemos agora o último vértice da fila, que é o vértice H. Ele não tem mais vértices que não pertencem à vizinhança S. Bom, é óbvio, né? Ele é o último vértice. Portanto, a gente conseguiu agora finalizar o nosso cálculo. O algoritmo, então, termina e a gente tem as nossas respostas, né? Que são as distâncias no alto de cada vértice e as arestas em azul indicam qual é o caminho para poder qual é o menor caminho entre A e cada um dos nós.